E dentro desses contextos que o Hércules vai trazer, eu já vi ali que ele fez tópicos, né, Hércules, como ele faz sempre aí para ajudar o pessoal que está entrando, conhecer mais da franquia. Os senhores podem fazer perguntas, tá? É só levantar a mão aí, a gente vai administrando aqui, ok? Vamos iniciar então? Tá pronto aí, Hércules? Opa, vamos lá. Bora então, toda sua. Falar um pouco, né, sobre o que eu vivo aqui e o que eu já vivi quando eu estava do lado de vocês aí, né? E, rapaz, 20 anos aí, mais um pouquinho, né? Uns 25. Mas desde 2001 que eu tô nessa área de TI, sempre trabalhei na área de suporte, né? E confesso para vocês que não foi fácil. Sofri um pouquinho, sabe? E eu tava exatamente na cadeira que vocês estão hoje aí, né? Tô hoje completando ano que vem, acho que eu completo 26 anos, esse ano é 25 anos. E eu tinha minha rotina, era puxado, né? Sozinho, trabalhando sozinho. E em busca dessa estrutura, né? Tentei, rapaz, não foi fácil, sabe? É, sempre ali, batalhando, correndo atrás, mentoria, curso, comprando conteúdo, assistindo conteúdo na internet, rapaz, na hora de botar em prática, aquela dificuldade, conhecimento técnico eu tinha, né? Um mar de clientes ali esperando para ser atendido, estava ali na minha frente, mas eu não sabia como que eu ofertava serviço, como que eu chegava, então eu estava dentro daquele modelo tradicional do break fix, né? Esperava alguém me indicar para algum cliente que quebrou, que né, teve uma pane, teve uma parada crítica, aí me indicava o Hércules ia lá, pagava aquele incêndio, recebia aquele trocado na hora ali para aquele atendimento e acabou e ficava aguardando o próximo problema acontecer, né? E para eu atuar novamente e ter mais uma receita, ou seja, eu não tinha previsibilidade nenhuma, né, de receita. Ficava jogando com a sorte, né? Por muito tempo eu fiquei no CLT, ensaiando para sair do CLT, fazer a virada de chave, mas era difícil, por quê? Porque eu não tinha estrutura, né? Gastei rios de dinheiro, fiz treinamento no Sebrae, fiz consultoria, mentoria pelo Sebrae, rapaz, um monte de coisa. A parte conceitual da estruturação de uma empresa, eu dou aula. Hoje praticamente eu posso dar aula. Mas colocar em prática foi difícil. Foi difícil porque, assim, às vezes você tem a ideia, tem tudo na cabeça ali, sabe como fazer, mas, assim, o pulo do gato, aquele pulo do gato, aquela coisa do processo, né, de como estruturar isso, processo bem elaborado, como você elaborar uma parte comercial, uma parte técnica, né, a parte administrativa para poder o negócio escalar e você seguir. Então eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado, não é possível. Esse modelo de break fix acho que já está ultrapassado. Ali em 2017, 2018, eu comecei a ouvir falar sobre o modelo proativo, que é o chamado MSP, né? Serviços Gerenciados em TI. E comecei a estudar mais sobre, fui no mercado, fui pesquisando aqui, pesquisando ali, conversando com pessoas que já estavam trabalhando dentro desse modelo, e ali é que eu vi que eu estava trabalhando de forma já, assim, vencida. A validade já tinha passado, né? Esse modelo de break fix já não cabia mais para o dia de hoje, né? Hoje, esse mundo digitalizado, né? Trabalhar de forma reativa já não fazia mais sentido, né? O mundo conectado hoje é tudo muito ágil, tudo muito rápido. Então, você precisa ter uma previsibilidade ali do contexto. E isso só é possível dentro desse modelo de negócio MSP, dentro do serviço gerenciado. E e ali eu fui conhecendo o que que tornava uma empresa de TI, né, uma MSP, né, uma empresa, né, uma prestadora de serviços gerenciados em TI. Ferramentas, portfólio, processo, né, pessoas, era isso que tornava esse modelo tangível, né? E ali eu comecei a pesquisar, fui pesquisando e, rapaz, eu não achava nada no mercado que me entregasse isso, até que eu conheci a Help Digital. Passando no meu feed ali, eu navegando no Instagram, passou no meu feed, né, uma campanha da Help. Achei curioso, falei, rapaz, os caras estão falando exatamente o que eu estou procurando aqui, deixa eu ver como é que é isso aqui. E ali eu comecei, né, comecei a participar de algumas reuniões, aí bati um papo com a doutora Vitória Boff aí, depois a gente teve uma call de apresentação com o Jefferson Nico, e ele falou um pouco da unidade para mim, um pouco da rede, né, e dali ainda fiquei um pouco na dúvida, porque, rapaz, estava muito bom para ser verdade, né. Falei, pô, não é possível. Esse tempo todo eu batalhando aí, dando murro em ponta de faca e procurando, e a Help tava aí, né, com mais de 10 anos de mercado, né? E eu não sabia da existência da Help, graças ao Instagram que eu fiquei sabendo. Então eu comecei a estudar Help, fui atrás, pesquisei e tal, descobri um franqueado próximo aqui, fui lá, bati um papo com ele, ele me mostrou a operação ali e tal, explicou como é que funcionava. Falei, rapaz, não é possível que é isso aí que eu tô procurando e tá aqui bem na minha frente, né? Então, assim, depois de muita dúvida, mas claro, sempre com suporte excelente aí, né, de esclarecer, de trazer a luz para essas questões, para reduzir ao máximo a minha dúvida, sempre bati um papo com o Jefferson nos bastidores, hora com a doutora Vitória, tive a oportunidade de falar diretamente com o Fernando também, né, que é o nosso fundador da rede, e super acessível, né, das vezes que eu precisei de conversar com ele, jogar real mesmo, né, entender ali como que era, se aquilo era para mim, se não era, e assim, não tinha o que mostrasse para mim que não era para mim, né? Na verdade era. E eu é que estava com o pé atrás de decidir, mas assim, não tinha o que duvidar mais, era aquilo, estava perfeito ali na minha frente, falei, cara, eu vou arriscar, tem que arriscar, porque eu já joguei tanto dinheiro fora e agora é a hora de eu gastar um dinheiro de verdade, acreditando que realmente isso é para mim. E assim, o tiro foi certeiro, cara, não errei no investimento, fiz o meu investimento, caí para dentro da rede,
E o primeiro mês eu comecei a estudar, né? Tem pouco tempo, vai fazer o quê? 7 meses que eu tô na rede, ô Jefferson? Eu entrei ali final de agosto, virado de agosto para setembro, não Setembro, foi? né? Eu acho que Setembro. foi Isso, outubro, entrei em setembro, setembro. outubro. É, setembro que eu É entrei, bem isso. Você entrou ali na viradinha de setembro para outubro, mais ou menos É, um isso. negócio Eu assim. lembro. Aí fizeram o meu onboard, assim, cara, no mesmo dia, né? Eu lembro que fechei com vocês por volta da hora do almoço ali, né? A gente bateu o martelo. E no final da tarde, o pessoal da área de suporte já estava fazendo contato comigo, né? O Jefferson Tavares, o William. Aí depois o pessoal do marketing, que é o Samuel, já fizeram contato comigo. A Cristiane do financeiro, e assim, já foi me dando todo aquele suporte de entrada, né? Fazendo o meu acolhimento ali dentro da rede, né? Comecei a receber os logins, os cadastros e tudo, e assim, rapaz, eu fiquei maravilhado quando eu entrei, viu? Eu fiquei um mês inteiro mergulhado dentro da plataforma ali, do nosso intranet, estudando ali, né? Entendendo todo o conteúdo, devorando realmente. Falei, cara, deixa eu primeiro ver tudo que tem aqui dentro, né? Ter um conhecimento para depois eu começar a atacar. Então, assim, foi um mês me dedicando aos estudos. Tive a primeira mentoria, eu lembro que na época eu tive acesso à mentoria com o Fernando, né? Então, a minha primeira sessão ali já explodiu a mente com o método que ele passa para gente, né, para poder escalar a parte comercial, desenvolver ali, né, essa parte de relacionamento, prospecção, parceria, que isso aí é importantíssimo, é a chave do negócio, de todo o negócio, não só na TI, né, hoje em dia, tudo que você for fazer, se você quiser escalar, você depende desse tripé, né, é network, parceria e prospecção, você depende desse tripé, essa tríade, para você conseguir escalar o seu negócio e ter sucesso e ter resultado, né? E óbvio, o resultado é trabalhando bastante, né? Não vou dizer para vocês que é fácil, né? Mas também, assim, com todo esse suporte que a gente tem por trás, nos bastidores da rede, se torna fácil, né? Naquele momento de dificuldade, às vezes, pô, eu que entrei com uma skill mais técnica, não tinha tanto essa habilidade comercial, essa habilidade mais administrativa, pô, batendo um papo com o pessoal no suporte ali, consegui desenvolver esse lado já, pô, melhorei aí 80%, eu sei que o restante depende de mim, né? Mas assim, com o que eu tive de suporte, eu já tive resultados e realmente valeu muito a pena para mim, né? Já consegui fazer um onboard aí hoje para minha carteira depois da aquisição da Help, eu já fiz um onboard de 5 clientes novos, depois que eu comecei a atuar para valer mesmo ali, meados de novembro para cá, foi que eu comecei a bater em cima da marca mesmo, falar da marca com as pessoas à minha volta, divulgar, né? Apresentar em toda oportunidade que eu tava, festa dos amigos, churrasco dos pais da escola, né, dos amiguinhos da escola, rapaz, sempre tirava ali um cartão de visita, ó, isso aqui é minha empresa, tal, precisar de mim, sempre com intenção, com intencionalidade, né? Na fila do mercado, rapaz, dentro do Uber, conversando com o motorista do Uber, já deixando um cartãozinho para ele ali e divulgar. Se você não fala da sua marca, cara, não faz sentido você adquirir algo, né, que vem com a marca consolidada, um portfólio bem estruturado de soluções de uso internacional, inclusive, soluções sólidas, né? Não faz sentido você fazer esse tipo de investimento e ficar na encolha ali, escondidinho, escondendo de todo mundo. Pelo contrário, você olha aqui para trás do meu plano de fundo, rapaz, a primeira coisa que eu providenciei foi meu papel de parede para as minhas reuniões, porque a reunião passou a ser um, um evento constante depois que eu entrei para Help. Antes disso, eu não tinha esse tipo de contato, né? De estar marcando call, de chamada de apresentação com leads, com clientes, né? Então, assim, falei, rapaz, agora eu tenho uma marca para exibir atrás de mim. Antes eu não tinha isso. Eu só tinha o nome Hércules Pereira, né? Soluções em TI. Era isso que eu tinha antes, né? Cadê o Instagram? Cadê o meu site? Eu não tinha. Cadê o meu cartão de visita? Era um cartãozinho de visita simples ali, né? Que qualquer garoto da informática faz e imprime e saca, né? Um formatador de computador. Eu falei, cara, eu sou mais que isso, né? Hoje eu me posiciono no mercado business to business, né? B2B. Então, eu tenho que me posicionar de acordo com o contexto que eu vou atuar, né? Eu não sou um menino da informática, eu nunca fui, eu sempre fui um profissional acima da média de mercado aqui para minha região, né? Sempre fui uma referência como profissional, mas eu não tinha essa estrutura, então era difícil eu brigar pela aquisição de clientes, brigar por contratos, né? E hoje isso é uma coisa que é comum no meu dia a dia, como empreendedor dentro da rede, com a minha unidade Help Digital aqui de Volta Redonda, entendeu? É, o que me deixou mais encantado foi, né, além de tudo que o Jefferson e a Vitória me apresentaram durante todo o bate-papo que a gente desenvolveu ali, quando eu estava para entrar para a rede, decidindo se entrava, se não entrava, e assim, não faltaram argumentos para que eu entrasse. Realmente foi uma teimosia minha mesmo ali. Acho que é uma insegurança, um medo que todo mundo tem no início, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente fica com aquele medinho ali, né? Aquela insegurança, aquela pulga atrás da orelha, porque tudo que é novo pra gente, né? Promove essa insegurança, esse medo de como que vai ser, né? Falei, cara, não faz sentido, né? E depois que eu entrei, eu não tive mais dúvidas, né? Então, assim, já tinha acabado, entrei, fui para dentro da rede, e quando eu tive acesso a toda essa estrutura que o Jefferson sempre falou, que entrega e tudo, falei, rapaz, esse negócio é bem melhor do que eu pensava, né? Porque você, né, Jefferson, é um cara, um profissional fenomenal nessa parte comercial e tudo, sempre mostrou pra gente ali, mas e os bastidores? Eu não conhecia os bastidores, né? Foi quando você me deu o contato do franqueado aqui da região. Cara, conversa com esse cara aqui. Inclusive, esse cara tá inaugurando a primeira loja da sua região. Ele vai inaugurar agora, vai lá, eu não vou interferir. Bate um papo com ele, liga pra ele, marca uma hora com ele, vai lá e conversa e deixa ele contar o dia a dia dele. Então, assim, cara, quando eu vi a loja que o Rafael tava inaugurando, a estrutura que ele tava montando ali, o letreiro, toda a identidade visual, toda a estrutura digital, né, de identidade que ele tinha para apresentar como uma empresa, eu falei, rapaz, que coisa louca, eu nunca vi isso na vida, né? Então, assim,
Só ali eu já fiquei maravilhado e, pô, não tive mais dúvidas em entrar, que eu estava fazendo a escolha certa para minha vida. E quando eu estava dentro da rede, foi onde eu tive o contato com a estrutura que a gente tem por trás, né, aqui nos bastidores, né? Deixa eu ver se eu consigo. Dá para compartilhar a tela, ô Jefferson? Agora mesmo, meu rei, vou liberar aqui para você. Eu não tinha liberado. Ver se eu consigo compartilhar aí. Vamos lá, vamos lá. Quem pode compartilhar? Apenas o Eco. Todos Opa, participam. que Tá isso, hein? Tô liberado, com essa irmão. moral toda. Vamos embora. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos lá. Rapaz, foi um negócio que eu tive que aprender, cara. Eu sempre participei de reuniões assim que me convidavam e tudo, mas eu não fazia, eu ficava ali só como espectador, né? Eu não estava atuando e uma coisa que eu tive que aprender foi isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu tive que aprender a compartilhar minha tela, uma série de coisas, porque eu passei a ser o host das minhas reuniões, né? Tá conseguindo ver aí? Perfeitamente. Opa, então vamos lá. Primeiro contato que eu tive foi isso daqui, ó. O mais importante de quando você entra na rede é a nossa intranet. Aqui é o nosso portal do franqueado, né? Onde a gente tem aqui toda a estrutura, né? Tem hot site, tem a parte de notícias, tem a base de conhecimento, a parte de capacitação, que são os treinamentos técnicos das ferramentas, né? Tem também os treinamentos comerciais para a parte de vendas, de prospecção, né? Os cursos, comunicado interno. Então, assim, cara, muita coisa aqui dentro. Foi feito meu onboard, é onde a gente gera as tarefas, quando a gente solicita, vai fazer o onboard de um cliente nosso, né? Para cadastrar nas ferramentas. É aqui que a gente, né, faz a solicitação através da ferramenta de tarefas, né? Aqui a gente gera a tarefa aqui. Vou pegar, deixa eu ver se eu pego ela aqui, pronto. Aqui eu tinha uma tarefa que eu tinha solicitado para um onboard. Ó, opa, peraí, vamos ver se eu pego um ao vivo aqui. Eu tinha feito uma. Peraí. Rapaz, ele já concluiu. Foi um onboard que eu tinha pedido de mais dois clientes no início de abril. E essa daqui, essa eles concluíram. Essa última aqui foi a que eu fiz semana retrasada, que também já concluiu. Que era o onboard de um cliente novo da solução de backup, né? Da nossa solução profissional de backup, que é o Help Backup, né? Que é baseado na estrutura da tecnologia Acronis, né? Que hoje, eu vou ser sincero com vocês, quando eu trabalhava sozinho, eu tentei, quando eu aprendi o que era uma MSP e o que que tornava uma empresa uma MSP, que são as ferramentas e o portfólio. Então, assim, eu sabia o que era uma Acronis, eu sabia, né, uma solução de backup e cibersegurança, eu sabia o que era um antivírus gerenciado, tipo um Bitdefender da vida, um Gravity Zone da Bitdefender, eu sabia o que era um RMM, né, que é a ferramenta de gerenciamento remoto, mas não tinha esse fácil acesso a esse tipo de solução, porque conseguir isso sozinho, primeiro que é muito burocrático, é muito difícil e não é barato, né? E uma das coisas que me apresentaram dentro da Help, que vinha, né, que eu ia ter acesso eram essas ferramentas, né? Que a rede já proporcionava para a gente, ele já fornecia, né? Para a gente já iniciar o negócio realmente estruturado, ou seja, com ferramentas e com um portfólio de soluções, né? Então, ali foi que eu aprendi dentro da Help a ter essas soluções. Então, aqui eu fiz a criação das tarefas, né? Criei uma tarefa e tal e solicitei o onboard de um cliente meu no Acronis, que é para fazer o gerenciamento do backup do servidor da empresa, né? E fora isso, a gente tem a solução de antivírus, a gente tem o RMM, deixa eu ver se eu pego o Ninja aqui. Ainda há pouco eu estava aqui numa missão crítica aqui de um cliente que eu programei, isso aqui é o Ninja, que é a nossa ferramenta de gestão de dispositivos, né, de suporte remoto e monitoramento e gerenciamento dos dispositivos. Aqui é o painel onde a gente tem o comando da aeronave aqui, né? A gente é o piloto dessa aeronave, onde todo cliente da gente está aqui dentro, como vocês podem ver na lateral aqui, né? Vou pegar um cliente aqui que já está com estado de saúde aqui, que eu emitiu um alerta para mim de não saudável. Isso aqui foram alguns patches de segurança que não foram aplicados corretamente. Então, assim, sem eu precisar ir no cliente, aqui do meu escritório, eu já fui alertado e por aqui eu já consigo atuar nos dispositivos, né? Nos diversos dispositivos do meu cliente aqui, é onde está com esse item vermelho aqui, ó, eu consigo ver, é uma falha de aplicação de um patch do sistema operacional. Então, depois, no horário de funcionamento do meu cliente, que esse horário eles já encerraram o expediente, eu vou estar entrando remoto aqui e fazer todo o ajuste disso aqui, todo a solução, aplicar a solução, né, e regularizar a estação do meu cliente. Então, assim, aqui eu tenho a visão geral, pegar um dispositivo aqui, por exemplo, aqui eu tenho o estado de saúde da máquina, o que que foi feito, o momento do login do usuário, as atualizações de sistema, desinstalação, instalação de software, eu tenho tudo aqui dentro. Tenho gestão de patch. Cara, essa ferramenta, sem isso daqui, você não opera de dentro da sua base, tá? Isso aqui é o cockpit do profissional de TI bem-sucedido. Sem isso daqui, a gente não é nada, cara. A quantidade de facilidade que isso aqui trouxe para minha vida, eu abri mão. A primeira coisa que eu fiz depois que eu implantei essa solução de RMM nos meus clientes foi abrir mão de Ndesk, de TeamViewer, essas ferramentas que mais atrapalham do que ajudam. Você não tem uma visão macro do ambiente do cliente. Ela só serve para suporte remoto e transferência de arquivo.
quando a gente fala de Zendesk, né, de TeamViewer e outras soluções comerciais genéricas que a gente tem por aí. Nada se compara a uma ferramenta de RMM, como essa nossa que é o Ninja One, que é uma ferramenta de uso internacional, né? Como vocês podem ver, se pesquisar e der uma pesquisa boa no Google, aí vocês vão ver que é usado mundialmente. E a gente tem acesso a essa ferramenta dentro da rede. Help Digital é fornecido para a gente essa ferramenta. E por aqui eu faço toda a gestão dos meus clientes por aqui sem sair de casa. Tudo remoto, trabalhando realmente de forma proativa. Aqui eu já tive esses alertas, eu já vou atuar antes que o problema ocorra, né? Então, só dentro desse modelo MSP, Serviços Gerenciados, você consegue ter essa previsibilidade, né? E atuar de forma proativa antes que o problema aconteça, né? E só atuando de forma proativa você consegue também gerar contratos recorrentes, né? Porque você está gerindo o ambiente do seu cliente, você não é mais aquele cara que só dá o suporte, você está fazendo a gestão do ambiente crítico de tecnologia dele, né? Ou seja, você está garantindo a continuidade do negócio. Deixa eu ver uma outra ferramenta aqui. Deixa eu pegar no hot site aqui. Aqui a gente tem dentro da intranet ainda. Tá dando para ver a tela ainda? Sim, tá dando pra Perfeitamente, ver. Hércules. Legal. Então aqui, ó, a gente tem a parte de treinamento, os primeiros passos, que é o onboarding nas ferramentas. Aqui a gente tem o treinamento comercial, né, treinamento de marketing, as dicas aqui e insights, né, que são passados para a gente, assim, explode a mente, né, para você explorar ao máximo tudo que tem aqui dentro e aplicar no seu dia a dia, né. É o que eu sempre falo, né, Jefferson, eu converso com as pessoas e tudo. Cara, não adianta você, não importa a quantia que você invista, né, pode ser R$ 1, R$ 1.000, R$ 100.000, R$ 1 milhão. Se você não colocar a sua energia, não tem dinheiro no mundo que você coloque que vai fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, da mesma maneira que você faz um investimento financeiro, você tem que investir o seu tempo, você tem que se dedicar e colocar a sua energia, é o teu negócio. A operação é sua, a unidade é sua, né? Então, assim, vocês me deram a vara e me deram um anzol, eu tive que ir ali cavar a minhoca e eu vou pescar, né? Óbvio que vocês me deram todo um manual aqui dentro dessa intranet, como que pesca, como que monta o anzol, como que, né, coloca o carretel de linha ali direitinho e tal, como que eu vou jogar a vara, tem tudo isso aqui dentro da intranet, né? Mas quem vai pescar sou eu, não é a Help que vai pescar para mim, ela já tá me entregando tudo pronto, né? Então o meu peixe é o que eu vou atrás, o rio tá aqui do meu lado aqui, tá dentro da minha região aqui, então é aqui que eu vou atuar, né? E fora isso a gente tem dentro da parte de marketing, né? A gente tem lá o nosso hot site no Facebook, né, que é entregue para a gente pelo departamento de marketing, né, o Samuel entrega para a gente o perfil do Facebook, o perfil no Instagram, já com conteúdo sendo publicado 2 a 3 vezes semanalmente, né, a gente está com conteúdo bacana, muito atualizado, sempre atualizado com as tendências de mercado, né, de tecnologia. E, cara, eu quando era sozinho nem rede social eu tinha, para você ver. Agora você me diz, qual que é a dificuldade? Você catar ali um celular, instalar um aplicativo e criar o seu perfil de rede social. Tem dificuldade nenhuma. Mas como que eu estruturo isso? Para entregar como um negócio, para prospectar cliente. Eu não tinha como fazer isso. Com a Help, no meu primeiro dia, eu já tinha o meu perfil de rede social. No segundo dia, já tinha publicação que eu não precisei nem fazer nada. Já tinha publicação acontecendo pela automação do marketing, do setor de marketing, né? Aquela automação que roda e publica para as unidades. Então, assim, cara, eu nunca nesses 25 anos eu publiquei nada no Instagram que eu tinha, que inclusive era fechado, era o meu Instagram pessoal, né? E no meu segundo dia de unidade, depois que eu adquiri a minha unidade Help, né? No meu segundo dia dentro da rede, eu já tinha publicação no Instagram. Nunca tinha imaginado um negócio desse. Rapaz, eu estava apaixonado, e tô até hoje, né? As publicações são muito bacanas e, assim, é um formato muito profissional, né? O contexto que ele entrega não deixa dúvidas da qualidade do nosso serviço, né? Não é nada amador, aquele negócio de dancinha, não é nada disso. É um conteúdo profissional voltado para o Eu mercado gostaria, corporativo. Hércules, de te interromper, meu irmão, para te fazer um pedido. Fala comigo. Deixa eu ver seu Instagram aí. Paz, deixa eu abrir ele aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar o da Help. O da Help que você quer ver, da minha unidade, né? Volta Redonda. Sim, exatamente. Ó, esse aqui é o meu Instagram. Deixa eu pegar aqui, parte de publicações. Tô mais acostumado a mexer no. A gente Lá percebe ali, embaixo tá escrito perfil aí. Aí, a gente pronto, isso aqui é o meu percebe ali, Instagram. né, doutor Boff, que Você vê a o moço ele qualidade, é né? procurado, né? Olha ali como é que tá as Tu viu notificações. só, Ah, gente? Duas bastante. curtidas, um pedido de amizade, tá melhor que o É meu. isso aí. Então, aqui, isso aqui é um pouco do conteúdo que é publicado semanalmente. Rapaz, eu nunca na minha vida imaginei a parte técnica, né? Não tem como eu fazer o marketing, né? Posso até tentar arriscar alguma coisinha ali, mas eu não vou ter a qualidade, o nível de qualidade de profissionalismo que a Help entrega pra gente dentro da rede. Isso aqui é coisa da Help. Eu não botei a mão em nada. Isso aqui chega pra mim toda semana, publicado dentro da automação no meu perfil da rede social. Eu não preciso apertar botão nenhum. Toda semana tá aqui, ó. Óbvio que se eu quiser eu posso produzir conteúdo, né, que passa pelo crivo da rede, né? Eu gero um conteúdo, passa pela avaliação, tá dentro dos padrões exigidos, padrão de qualidade, dentro de contexto, né, tudo certinho, não infringindo nenhuma norma e tudo.
eu posso publicar, posso fazer as minhas publicações, posso fazer o meu tráfego pago se eu quiser, mas por enquanto eu estou preocupado em prospectar cliente. Eu quero trabalhar, eu quero dar suporte, eu quero trazer cliente para crescer a minha unidade ainda mais, né? Eu falei com você que hoje eu dei uma sumida, eu estava conversando hoje, essa semana, eu dei uma sumida aí de umas 2, 3 semanas que eu estava numa correria, rapaz, porque eu estou começando a conseguir delegar. Coisa que há muitos anos eu corria atrás e não conseguia, né? Era eu presa, eu fazendo tudo, fazendo a parte técnica, fazendo a parte comercial, fazendo administrativo, fazendo financeiro. E essa parte técnica eu já comecei a delegar, já consegui adquirir 2 estagiários, né? E essas 3 semanas foram as semanas que eu fiz onboarding desses 2 estagiários, para estar atuando em camada de nível 1, né? Esse suporte mais inicial, ele recebe o ticket ali do cliente e tal, e já faz as primeiras tratativas, faz o contato com o cliente, tudo usando a ferramenta, né? Rapaz, uma coisa que mudou muito. Os clientes hoje reclamam que não vou tomar cafezinho mais, não me vê na empresa. Mas por que disso, né? Por causa disso daqui, do Ninja. Porque aqui eu gerei, né, criei o usuário dos meninos, dos estagiários, os 2 estagiários, criei os usuários deles, as contas deles aqui, eles têm acesso aos clientes, e estava dando esse treinamento para eles, como que eles vão fazer o atendimento, o acesso remoto, como que eles abordam o cliente, né, analisa o ticket, faz os apontamentos ali, alimenta a base de conhecimento para, né, para uma dúvida futura. Então foram 3 semanas bem intensas para mim aqui, né, eu dar conta de tudo e ainda passar o treinamento para os 2 meninos, mas assim, rapaz, isso me encheu de alegria porque o quê? Há alguns anos atrás eu não me imaginava nessa posição, né? E esse último final de semana eu consegui aproveitar com as meninas, coisa que há muitos anos eu não conseguia, porque estava sempre ali na correria, apagando incêndio e corre daqui, corre dali, sacrifica a noite, sacrifica o final de semana, sacrifica um feriado e, rapaz, pela primeira vez na vida eu tô tendo tranquilidade, né? Apesar de que na área de TI, a gente que trabalha com TI, a gente sabe que tranquilidade na TI é raro, né? É raro quando você não tem estrutura, quando você não tem processos, quando você não tem ferramentas. Agora, quando você passa a ter tudo isso, passa a ser uma rotina, essa tranquilidade, e você conseguir programar mais tempo para a família, né? Fazer aquilo que a gente gosta, né? E, rapaz, eu não vou mentir pra você, não. Tô muito feliz de estar conseguindo fazer tudo isso agora. E eu voltei, retomei ontem, né? Retomei a operação ontem, já, os meninos já estão treinados. E agora eu tô querendo escalar mais o negócio. Quero ficar mais na parte estratégica mesmo, né? Claro, eu tô dando um suporte para eles ainda, a parte mais avançada eu ainda vou atuar, né? Até eles ganharem maturidade ali. E óbvio, né? É o que eu falei: ferramentas, processos e pessoas, né? E o desenvolvimento deles depende um pouco de mim. Eles estão estudando, são da área e tudo, mas a teoria não paga boleto, só a teoria, tem que ter a prática, né? E a prática é só a gente que é de vivência, né? Eu que estou há mais de 20 anos no mercado, eu que vou ter que passar essa prática no pulo do gato para eles. Mas se Deus quiser, não vai demorar muito para poder eu ficar mais tranquilo e sair dessa parte técnica e ficar só no estratégico, né? Para escalar e fazer a empresa crescer. Deixa eu ver se eu tenho Show. pegar mais um. Aproveitando, até para o Hércules dar uma respirada aí, beber a aguinha santa, né? Que é santo, Opa, né? Queria isso saber dos aí. participantes. Alguém tem perguntas até aqui? Rogério, Pedro, Kleber, fica à vontade aí, pessoal. Com Jetson, licença, à vontade, Pedro. o sistema que vocês estão apresentando, ele suporta qualquer tipo de VM? Suporta, suporta sim. Deixa eu pegar aqui para você ver, quer ver? Melhor é mostrar, né? Vamos lá. Ainda tá compartilhando a tela, Jefferson? Tá cem sim. por cento. Ok, então aqui, vamos lá. Estou dentro do Ninja. Vamos supor, você adquiriu um cliente novo, né? Você vai abrir uma tarefa aqui na intranet, vem aqui na intranet, abre uma tarefa nova para poder eles criarem o site daquele cliente dentro da ferramenta. A primeira ferramenta que você vai fazer o onboard do seu cliente é na sua ferramenta de RMM, que é o Ninja, tá? Você fez o onboarding desse cliente, você vai vir para cá, você vai acessar esse cliente, vamos supor que a minha unidade é o cliente, tá? Aí aqui no painel, você tem esse sinal de mais, que é onde você adiciona os dispositivos, usuários, né? Parte de relatórios. Então, vamos pegar dispositivos aqui. Aqui você tem a opção de computadores Windows, Linux e Mac, dispositivos móveis Apple e Android e infraestrutura virtual, né, Hyper-V, VMware, né, além de gerenciamento de serviços em nuvem. Pode gerenciar protocolo NMS também, né, ativos de rede, se você quiser. Então, assim, respondendo a sua pergunta, hoje a gente consegue fazer sim. Pegar um hospedeiro Hyper-V, por exemplo, vou pegar minha unidade aqui, né, e vou gerar um dispositivo. Vou escolher o hospedeiro, você pode pegar um VMware ou o Hyper-V. Hoje são essas opções que a gente tem aqui dentro, tá? E já consegue daqui gerar o agente de instalação para poder fazer o deploy dessa máquina, né? Trazer ela para dentro do seu monitoramento aqui. Certo, obrigado. Respondi? Respondi? Respondeu, obrigado. Opa. Tem mais perguntas? Vamos aproveitar. O Hércules é um baita profissional, tá, pessoal? Não, como ele já deixou claro aí, não só do período que ele está na Help Digital, mas tem muita história para contar aí, a gente sabe disso, Ô, né, rapaz, Hércules? tem bastante, viu? Vamos aproveitar aí, quem tiver Tive pergunta, uma pode correriazinha, responder tive nas uma correriazinha, né? Isso aí. No final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo, a progressão financeira do negócio, tá, pessoal? Aqui a gente está dando mais atenção, aproveitando o técnico que está aí, que é o Hércules,
que é um profissional de alta monta, para falar também de ferramentas, de processos, de automações da parte comercial. Já falou ali um pouquinho de como o marketing vai ajudar. A gente vai detalhar isso mais na apresentação seguinte, mas aproveita e fazer perguntas, tá? Enquanto isso, toque em frente aí, querido Hércules. Pessoal, fica à Opa, vontade de levantar a mão aí, quem quiser, tá? No tem mais alguma chat, fica à pergunta aí? vontade. Não, sem perguntas, galera. No chat, só dizendo que por eles tá tudo certo. Opa, bacana, bacana. Deixa eu ver se eu tenho uma outra tela aqui para compartilhar aqui. Peraí. O Instagram, o Zoom. Bom, isso aqui é a parte da nossa rede social, né? Falando um pouco de soluções no portfólio, né? A gente não pode falar só de ferramentas, né? As soluções que a gente tem. Dentro da Help, né, a gente tem um universo que a gente pode atuar, não só com suporte, tá? A gente pode vender soluções, né? Seja ela em hardware, em software, né? Vamos falar da parte de software. Graças às parcerias que a rede tem através do Fernando, que é o nosso fundador, né? Que, pô, esse é um grande homem de negócios, né? Viveu a operação assim como nós, ele é um empresário, fundador da marca, mas ele veio da trincheira, assim como nós estamos hoje, ele também já viveu isso tudo, né? Então, assim, ele trouxe para a gente parcerias. A gente pode trabalhar oferecendo soluções Microsoft 365, Google Workspace. A gente tem, né, dentro do Help Backup, que é a nossa solução de backup gerenciado e recuperação de desastres. Ele é dentro da tecnologia Acronis, né, que é utilizada mundialmente, né? Hoje ela está com presença global, a Acronis. É uma solução muito completa de cibersegurança, backup em nuvem, né, recuperação de desastres, entre outras coisas que a ferramenta proporciona. A gente tem a parte de antivírus gerenciado, tanto o Bitdefender como o SDK, que a gente pode integrar ele diretamente de dentro da ferramenta Ninja, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele está disponível para mim aqui. Deixa eu pegar uma máquina que eu tenha. Eu não posso Essa deixar de máquina. registrar que a rede social do homem tá bombando ali quando ele tá conversando, o pessoal tá clicando ali. Vamos embora. Rapaz, graças a Deus. Mas assim, a gente tem outras soluções, tipo Bitdefender, Gravity Zone, que é a da Bitdefender, né? Uma plataforma de gestão de risco, né? De cibersegurança na parte de proteção de dispositivos de endpoints. A gente tem essa solução no portfólio, assim como inúmeras outras, além de parcerias com grandes fabricantes de renome também, Dell, Lenovo, né? Com os distribuidores Ingram Micro. Cara, é muita coisa que a gente tem, né, dentro do portfólio. É um portfólio muito bem estruturado, que assim, eu nunca imaginei na minha vida conseguir estruturar um portfólio de soluções, né, tanto na parte de serviço quanto de suporte e hardware. Eu nunca pensei em ter um portfólio tão completo como esse. Então, assim, é difícil você chegar e abordar um cliente e entender o ambiente dele, ele ter a oportunidade de fazer um diagnóstico e não conseguir atendê-lo dentro de uma dor específica que ele tenha, né? Se ele precisa de uma solução em nuvem, um ERP, fazer essa transformação digital, migrar o ambiente on-premise dele, que está tudo local ali, correndo risco de um desastre, alguma coisa, um incidente, você migrar tudo isso para a nuvem, a gente tem soluções cloud, né? Através das parcerias com os fornecedores de soluções em nuvens, né? Soluções profissionais. É, Oferecer a parte de cibersegurança, a parte de licenciamento de soluções como Fortinet, às vezes você quer licenciar Fortinet, vender o hardware, licenciar o software, regularizar, tudo isso a gente tem através da rede, né, através dos parceiros, dos principais fornecedores e fabricantes que nós somos credenciados, né, o Jefferson, graças a essa parceria que tão sólida que o Fernando construiu ao longo dos anos, né? E assim, Ressaltando, como eu né, falei, Hércules, aproveitando aí a deixa, é que essas marcas elas concorrem entre si ali nas diversas formas de exatamente, atuar, né? Tanto o antivírus, você mencionou aí o Help Backup, a gente tem sim, a sim, Acronis, a gente tem ali PWS, PWS, né? Entrando aí SkyCloud, que nos serve, sim, sim, né? a Fora SkyNova, a SkyCloud, tem tudo isso. e tudo isso permite também ao franqueado que atender o cliente nas diversas frentes ali, tanto aquele com maior exigência tecnológica quanto aquele com ticket um pouquinho mais baixo, não é isso, Hércules? Exatamente, exatamente. Não tem, cara, não tem motivo para você não ingressar num cliente, né? Trazer ele para dentro da sua carteira. A gente estava falando de soluções, você falou do ticket mais baixo, por exemplo, né? Eu comecei acessando os pequenos clientes, né? As pequenas e médias empresas, né? Que às vezes está com um recurso mais escasso ali, por exemplo. Cara, você tem inúmeras maneiras. Isso aqui, ó, é o nosso hub de soluções. Deixa eu pegar aqui. Hoje, né, se fala muito em desenvolvimento de aplicativos, soluções, inteligência artificial. Hoje a gente tem esse hub aqui, ó, de desenvolvimento que a gente pode entregar. A gente tem um portfólio de aplicativos. Tá conseguindo ver minha tela? Perfeitamente. Aproveita essa Ótimo. tela, fala um pouquinho também das ferramentas de interação aí onde você gera clientes, né? A Exatamente. calculadora. Aqui, ó, isso aqui é a calculadora da improdutividade. É uma ferramenta que é disponibilizada para nós, franqueados, né, e que a gente
que a gente utiliza na prospecção de clientes, né? Numa reunião de apresentação e de diagnóstico, a gente mostra para ele, né, a economia que é, o benefício que é ele terceirizar a TI dele, né, ao invés dele custear tudo isso por conta própria, pagando imposto, encargo trabalhista, tudo isso, sendo que ele poderia terceirizar. Então, através da nossa calculadora, né, de improdutividade, a gente mostra para ele ali, né, a diferença, a relação ali que é ele ter um investimento num profissional que é da folha de pagamento dele, o alto custo que é, né? E a diferença que é ele ter um profissional terceirizando o ambiente de TI para nós da Help Digital com um custo muito reduzido e muito atrativo para ele, né? E de cara com as soluções que dentro da empresa dele ele não vai conseguir entregar, né? Para aquele profissional que atua no ambiente dele ali no CLT dentro do ambiente dele, ele não vai ter acesso às ferramentas de backup, às ferramentas de RMM, de antivírus gerenciados, coisa que nós temos para ofertar e além do preço, né? A relação custo-benefício contratando a gente como terceirizando a TI dele, em relação a ele ter um profissional de TI lotado ali, tendo encargos trabalhistas pesadíssimos, né? Esse aqui é o nosso raio-x de TI, que é uma solução que a gente utiliza para fazer um diagnóstico que eu vou falar de mim, o Jefferson, eu sei que outros franqueados, eles monetizam em cima disso, remuneram em cima disso, mas eu usei como estratégia e até como uma isca, né, para atrair os clientes, o meu raio-x gratuito de TI, né? Nós estamos Eu aqui querendo descobrir o seu diferencial mesmo, tá? O comum a gente já sabe. Então, rapaz, eu entrego isso aqui de forma gratuita, porque isso aqui não tem custo nenhum pra mim. Para mim, a Help me entrega isso aqui, cara, de bandeja. Eu só não uso se eu não quiser, porque eu não pago um centavo por essa solução que a Help teve o trabalho de sentar, fazer toda uma pesquisa de mercado, desenvolver uma solução muito profissional e me entregar como uma ferramenta para eu mostrar para o meu cliente aonde que o ambiente dele está crítico, aonde que está bom, onde que está ruim, o que que pode ser melhorado, né? Então é através dessa ferramenta de TI, do raio-x de TI, que é o quê? É um aplicativo de um checklist, né? Obviamente, o interessante é você estar junto do cliente, você abre ali no tablet ou no próprio celular, né? Que ele é responsivo, você pode abrir pelo computador, pode abrir pelo tablet, pelo celular, esse app, e ali você vai preenchendo, né, os dados do cliente, né, o endereço, nome, contato, e-mail, tal, toda aquela informação inicial, e dali você já parte para o checklist e você começa a preencher ali o questionário de acordo com o que ele vai te apresentando o ambiente dele, né, da empresa, né, quantidade de computadores, como que está o ambiente, se ele tem um antivírus, se ele tem um RMM, se ele tem uma solução de backup gerenciado, então assim, tudo que o nosso portfólio é capaz de entregar na sua totalidade, está ali presente nesse questionário, então isso começa a levantar uma dúvida na cabeça do cliente, rapaz, mas existe tudo isso de solução para tornar o meu negócio 100% disponível, né, e seguro, e eu não tenho acesso a nada disso, não sabia da existência disso, só através do questionário ele já começa a ficar meio incomodado. Pô, peraí, existe isso tudo no mundo da TI e eu não tenho acesso a nada disso, né? Então, assim, já é um chamariz. E esse cadastro que você faz do cliente ali no momento que você está preenchendo o questionário juntamente com ele, né, visitando ali ambiente por ambiente, conversando com os usuários daquele ambiente, quais são as dores deles, o que que eles gostariam que melhorasse, né, a dificuldade que eles têm no dia a dia com o uso das ferramentas deles, os computadores, os tablets, enfim, né, notebooks, impressores, então tudo está presente nesse diagnóstico que eu entrego de forma gratuita. Só que assim, o pulo do gato é de graça nem injeção na testa, né, vamos dizer assim. Então assim, para eu me aproximar dele, o diagnóstico é gratuito, óbvio, eu vou entregar esse diagnóstico para ele de forma gratuita. Mas junto com o diagnóstico, inteligentemente, né, e claro, né, com essa essa característica foi graças ao insight que o Fernando deu para a gente na mentoria, que eu tive com ele na mentoria. Eu não vou entregar um relatório final de como que está a saúde do setor de tecnologia da empresa dele. Eu vou entregar esse relatório, mas juntamente com o relatório eu vou apresentar um plano de melhorias, né? E claro, com um cronograma, eu apresento com um cronograma, né? De 45, 60, 90 dias, para a gente estar atuando ali naqueles pontos mais críticos, para poder tornar o negócio dele mais sólido e mais confiável, aquela estrutura de TI que ele tem. Então, assim, por aqui, cara, só por isso aqui já vale muito, sabe? É uma ferramenta que você tem de forma gratuita por parte da Help, disponibiliza para a gente sem cobrar um centavo, e é uma ferramenta, cara, que eu uso o tempo inteiro. Quando eu tento marcar uma reunião com o cliente, às vezes ele está sem tempo, né, está sem um horário na agenda para me receber, que o ideal é sempre você estar presente, eu mando por link para ele, eu peço ele ali o e-mail, eu já faço o cadastro dele, porque esse cadastro, ele vai para dentro da onde? Da nossa ferramenta de CRM. Cadê ele? Onde que tá? Vai para dentro da ERP, né, que fica o cadastro do cliente lá, e vai para dentro da ferramenta, isso, lá de CRM, vai para dentro da nossa ferramenta de CRM para a gente fazer o acompanhamento desse cliente e fazer a pescaria futuramente, né? Não deixar ele esperar por ele para ele dar o retorno para a gente. É sempre você ir ali na ferramenta, opa, esse cliente eu visitei no dia tal, tem todo esse controle, né? Você manda um e-mail, você manda um WhatsApp, você faz uma ligação e sempre ele se mostrando presente, né, até a gente conseguir fechar com esse cliente. Então, assim, quando eu não consigo agendar com ele uma visita presencial, eu mando o link do nosso raio-x de TI. Eu mando o link, ele recebe no celular e ele vai preenchendo ali. Quando ele preenche, isso volta para mim, para dentro da ferramenta, a gente tem um acesso, né? Se você clicar aqui, a gente tem o acesso ao aplicativo. Cadê? Aqui é o acesso do franqueado. Tá vendo? Você pode mandar o link para o cliente fazer o diagnóstico gratuito por aqui, por esse botão, e aqui é a área do franqueado, que é onde você tem acesso a todos os diagnósticos que foram feitos e você nutrir esse cliente que veio para dentro da sua base, né? No caso, veio para minha unidade. Então,
Eu mando esse link, ele abre, preenche tudo, chega para mim, eu gero o relatório, estudo aquele relatório, aquele ambiente dele, e eu planejo ali, já monto um plano estratégico, né, de melhorias para atacar juntamente com aquilo. Ou seja, eu tenho que aproveitar o momento que eu vou entregar o relatório, eu não vou entregar um relatório para ele ler, eu vou apresentar para ele o relatório. É assim que eu faço. Eu apresento, mostro os pontos bons, os pontos ruins dele, falo, ó, nesses pontos ruins aqui, a gente consegue melhorar, eu consigo te entregar através de uma solução assim assado. Aí eu empacoto uma solução customizada para aquele contexto daquele cliente, entendeu? E cada cliente a gente sabe que é único, né? A tecnologia em si é uma coisa universal, mas as dores do cliente são únicas. Então, cada dor você resolve de uma maneira. E maneiras de resolver isso não falta dentro do nosso portfólio, né, Jefferson? Então, assim, o próprio exemplo do aplicativo aqui, e aqui a gente diversas outras soluções, né? A gente está desenvolvendo agora o software de controle financeiro para pequenos negócios, né? Cara, se você parar para andar só no centro da tua cidade, próximo do teu bairro, você vai ter uma noção da quantidade de pequenas empresas, pequenos negócios que não tem um atendimento automatizado com um agente de IA no WhatsApp, né, para fazer um agendamento de uma consulta. Pensa em clínicas, pensa em salão de beleza, em clínica de estética, clínica odontológica, né, que só faz o agendamento se tiver um funcionário sentado na recepção para poder atender uma ligação ou responder um WhatsApp, né? Você chega com uma solução de agente de atendimento que a gente desenvolve, que a Help entrega isso pronto para a gente, né? A gente oferta isso para o cliente e mostra para ele, cara, o que a gente está te vendendo um agente de IA, né, que vai automatizar o seu atendimento, que é um funcionário que você vai ter 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele vai estar o tempo todo atendendo e agendando consultas, agendando visitas, né, remarcando exames, tudo isso de forma automatizada e com custo muito mais reduzido do que ter um profissional ali que só trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta na recepção, ocupando uma Hércules. cadeira. Oi? A gente tem uma pergunta ali do Kleber que o Jefferson respondeu, mas acho que vai ser interessante trazer a tua realidade também um pouco. Opa, deixa eu Porque voltar aqui. inicialmente, quando a gente conversava, tu também ainda ficava muito nessa dúvida. Aham. Ah, vou ler a mensagem. Galera, não sou do mundo do Helpdesk, eu sou desenvolvedor de software e já tenho um trabalho CLT e PJ. Eu consigo tocar a Helpdesk com mais um sócio de forma paralela? Acho que seria interessante ele entender um pouco da tua realidade junto com a tua decisão, que responde bastante ele essa dúvida. Rapaz, essa daí ele foi na ferida em Vitória. Como é que é o nome dele? É o Kleber. É o Kleber? Ô, Kleber, Isso. prazer, Hércules aqui. Rapaz, eu sei exatamente o que você está perguntando, porque eu vivi isso na pele, né? Ainda estou vivendo, mas assim, já estou com os dias contados, tá? Como eu expliquei no início, eu venho do CLT e sempre empreendi em paralelo ao CLT, né? Só que sempre foi muito difícil empreender pela questão de estar sozinho. Quando eu conheci a Help, isso facilitou e eu já consegui traçar um plano de virada de chave para deixar o CLT, tá? Mas hoje eu ainda sou CLT dentro de uma multinacional na área de tecnologia, tá? E eu consigo levar as duas coisas. Óbvio, eu divido os horários ali, o horário do CLT é do CLT, e eu dedico todo o restante que eu tiver de horas do meu dia para Help, né? Como a gente tem um portfólio imenso de ferramentas e soluções, cara, isso te permite trabalhar do conforto da tua casa, entendeu? Você não precisa ter um ambiente físico ali para receber um cliente, você que é da área de software, por exemplo, né? É, você consegue fazer tudo isso de forma remota, né? Desde a prospecção, né? A gente tem uma ferramenta de IA, né? O Help Sales, que foi desenvolvido pela Help para a gente, para auxiliar a gente nessa parte de prospecção, preparação de proposta, desenvolvimento de projetos. Cara, o que você tiver de dúvida, você colocar dentro dessa IA, da Help Sales, ela vai te entregar ali um modelo prontinho para você personalizar para o teu cliente e enviar para ele. Então, assim, dá para conciliar as duas coisas, tanto a gestão da Help, seja você sozinho, seja através de um sócio, tá? Conciliando tudo isso com o seu CLT, porque é a coisa que eu vivo na prática hoje, tá? Hoje eu ainda estou dentro de uma multinacional e estou levando a minha help em paralelo, nas horas vagas, nos finais de semana, nos feriados. Hoje eu consegui parar um pouco mais cedo, eu parei por volta das 15 horas. Cara, vim direto para casa, eu tô aqui do conforto do escritório da minha casa, eu tenho um escritório dedicado aqui dentro. E aqui, cara, eu só saio a hora que eu concluir todas as metas que eu estabeleci para mim hoje. Eu tô desde as 16 horas sentado aqui, tanto atuando nos meus clientes que eu tenho, da minha carteira de clientes, né, quanto desenvolvendo propostas novas, né, e elaborando relatório e plano estratégico dos diagnósticos que eu já enviei, já recebi a resposta de alguns leads, né, de onde vieram esses leads. Cara, nem isso eu tenho que correr atrás, tá? Dentro da própria ferramenta de prospecção da IA que nós temos de vendas, a Help Sales, dentro dela você pode criar um prompt pedindo para ela te entregar uma lista, né, com empresas do segmento X, Y, Z que você definir, você que define, dentro de um raio, dentro de uma cidade, dentro de um estado, enfim, na região que você quiser, ela te entrega. Ou, se você tiver com preguiça para isso, você abre uma tarefa lá na nossa intranet, né, envia para a Help, para o nosso setor de suporte, e eles vão gerar para você todo mês uma lista com 100 leads, 100 prospectos para você trabalhar esses leads, entendeu? Dentro dessa lista vem o CNPJ, o endereço da empresa, o segmento, o e-mail de contato, o telefone. Cara, é você pegar aquilo ali, aquela planilha de 100 leads qualificados ali e começar a trabalhar e começar a disparar. Entendeu? Disparar os seus scripts de apresentação, script de venda, script de solução, cara, a gente tem tudo isso, entendeu? Então dá, é dedicação, é colocar a sua energia. Se você estiver disposto a colocar a sua energia,
Não tem como dar errado. Cara, eu não vou mentir pra você, não. Teve um dia que eu tava conversando com o Jefferson. Eu cheguei em casa, dei um suporte pra minha família e tal. Eu tenho uma filha de 9 anos, idade escolar, tenho a minha esposa que trabalha o dia todo. Aí a gente chega por volta das 18 em casa, eu dou esse suporte pra elas ali, dou uma atenção e tudo. Quando é lá pelas 21, elas me liberam, eu entro aqui pro escritório, cara. Eu ponho pra mim como meta, no mínimo até meia-noite, eu trabalhando dentro do meu portfólio da Help. Entendeu? Então, assim, é algo que eu defini para mim. Não foi o Fernando que definiu, não foi o Jefferson, não foi a Vitória. Fui eu que defini isso dentro da minha meta de crescimento para poder, quanto antes eu conseguir trazer mais contratos para dentro da minha carteira, mais rápido eu vou fazer a virada de chave. Que o meu objetivo é deixar o CLT. Tá? Eu fiz isso em 2018, eu deixei o CLT e fiquei só empreendendo. Consegui ter resultado, cara, consegui ter resultado. Pagava as minhas contas, passeava com as meninas no final de semana, comia em bons restaurantes, mas eu não conseguia escalar, tá? Eu não consegui escalar. E foi difícil, sem estrutura, sem portfólio, né? Foi difícil. Consegui ter receita, mas não era o que eu esperava, tá? Voltei para o CLT, e falei, cara, eu tô incomodado, eu sou inquieto, o CLT não é mais para mim, eu já cheguei num nível de maturidade que, assim, com a bagagem que eu tenho, né, com a experiência que eu tenho, e com a idade, não era mais, não entrava mais na minha cabeça essa coisa de alguém estar definindo o que eu faço, definindo o meu horário de trabalho, aonde eu posso ir, cara, isso não entra mais na minha mente, sabe? Então, assim, falei, cara, eu preciso voltar pra rua, preciso voltar a empreender, mas com estrutura. Então, hoje, eu só consegui planejar minha transição de carreira com segurança, que agora vai ser agora em dezembro de 2026, tá? Depois que eu adquiri a minha unidade da Help. Só a Help me deu essa segurança. Por quê? Porque eu já adquiri uma unidade que veio com tudo isso que eu te falei, um portfólio consistente, um, um mix de ferramentas, de soluções, né, para eu trabalhar o mercado, coisa que eu não tinha quando eu larguei o CLT em 2018. Eu fiquei trabalhando só de forma reativa, né? Só de forma reativa apagando incêndio. Tive resultado? Tive, mas não era o que eu gostaria que tivesse com o conhecimento que eu tenho, entendeu? Então, hoje, eu posso dizer com certeza para você, dezembro de 2026, a minha carta de alforria vai ser assinada. Sou muito grato à empresa que eu trabalho, óbvio, né? Abriram as portas quando eu precisei e tudo, mas CLT não dá mais pra mim, cara, não dá, não dá, sabe? Agradeço, vou agradecer de coração mesmo, quero sair pela porta da frente assim como eu entrei, sabe? Vou trabalhar profissionalmente até o último dia, assim como eu entrei, eu vou sair trabalhando com ética, com compromisso, com responsabilidade, mas assim, vou entregar minha carta de alforria. Entendeu? E vai ser carta de pedido de demissão. Não vou esperar me mandarem embora, não, cara, Minha porque isso é bola de tempo que eu vou cristal perder. aqui, querido Hércules, está funcionando. Ela está dizendo que você vai assinar a carta de alforria e sair de lá com mais um cliente. Com certeza, não, mais de dois, pô. Rapaz, eu vou te dizer, eu já tô com uns clientes na Acontece fila muito isso aí. por aqui, tá? O franqueado que Acontece. vem dessa transição, o CLT, pode estar na PJ ali, vai lá pedir essa carta de alforria e fala, cara, já que você vai me dar um contrato aí, que eu não posso ficar sem você, não. Aí, obviamente que você vai A gente turbinar tem essa casos carta de assim, alforria. exatamente, não é brincadeira, não. A gente tem casos assim dentro da rede. O cara chegou para pedir demissão e ele saiu com a demissão dele assinada, mas um contrato de recorrência assinado em contrapartida, né? Ou seja, ele deixou de trabalhar como CLT e passou a ser um fornecedor do empregador dele, do ex-empregador dele, né? Então, assim, eu não vou dizer qual é o meu caso na empresa que eu trabalho hoje, mas assim, é, é, cara, certamente não vou estar perdendo nada em pedir conta, porque eu tenho certeza que hoje posso dizer para você com certeza que eu poderia fazer isso, tá? Eu já posso. Se eu quiser, eu já posso. Eu já tenho receita recorrente, já tenho os contratos mensais ali direitinho, tudo rodando, né? Vendendo soluções, eu vendo soluções hoje dentro do portfólio. A gente tem o Help Email, né, que é o e-mail profissional. A gente tem hospedagem de domínio. Cara, a gente tem muita coisa, hospedagem de site, tem muita coisa dentro do portfólio para ser trabalhado, entendeu? Então, assim, não falta. E o mercado tá aí, não falta oportunidade. Né? A gente tem um mercado imenso. Eu já estava falando hoje do franqueado. Cara, o outro franqueado, ele está aqui a 10 quilômetros de mim. Ele está a 20 minutos da minha unidade, né? E o que que a gente é? Fala para ele, ô Jefferson, eu e o Rafael. A gente é concorrente? Não, é parceria, né, velho? O que a Rapaz, gente percebe aqui na rede, hoje eu isso, vocês têm passei. aquele receio, né, Hércules? Mas na É, prática vira parceiro, né, cara? hoje eu ia te mandar uma foto hoje, mas eu tava meio corrido. Eu fui na cidade dele hoje fazer um atendimento. Aí eu fui lá na unidade dele, né? Falei, vou visitar o Rafael hoje, a gente tomar um café, que ele tem umas ideias pra gente trocar, que ele tá com umas ideias boas novas aí. Ele me chamou pra gente bater um papo na sexta-feira. Aí hoje eu fui lá, só que ele tava na rua, cara. Ele tava visitando cliente. Aí só tava o funcionário dele lá e tal, mas eu não queria falar diretamente com ele, aí eu deixei pra uma outra hora. Mas tá aqui, do meu lado, 10 minutos, 20 minutos, né? E me atrapalha em alguma coisa? Não. A cidade dele tem 180 mil habitantes, a minha cidade tem 300 mil. Cara, tem um mercado enorme que dá pra trabalhar. Então não tem esse negócio de concorrência. Ah, meu concorrente, a unidade é minha concorrente. Cara, não tem isso, não tem isso. A gente sozinho não consegue. Eu vou falar pra você, Jefferson. Dentro desse universo de 380 mil habitantes, hoje a gente tá beirando aí, cara, um pouco mais de 100 mil empresas, né? Que eu posso atuar. Cara, eu não consigo sozinho absorver nem 5% dessas empresas sozinho. Não consigo. Então, assim, tem um mercado gigantesco aí fora. E
o fato de ter uma unidade próxima de mim, isso nunca me atrapalhou. Pelo contrário, inclusive foi isso quem me reforçou a certeza de cair para dentro da rede, que eu fui lá, visitei ele no dia da inauguração, me mostrou tudo, a gente bateu um papo, ele mostrou como que era. Cara, no dia seguinte eu já estava fechando com vocês, né? Então assim, foi até graças a ele que eu vim para dentro da rede e não me arrependo nem um pouco. E hoje a gente é amigo, a gente toma café junto, a gente troca ideia junto, a gente bola estratégias junto, a gente está pensando em agora a última dele, agora a gente fazer um bus door, né? Porque tem os ônibus intermunicipais que circulam na minha cidade e na cidade dele. A gente fazia aqueles outdoors na traseira do ônibus, né? Colocando ali a unidade, né? Help digital como um todo, e a gente colocar um telefone que consiga falar com os nós dois, né? Quem for de Barra Mansa fala com ele, quem for de Volta Redonda fala comigo e vice-versa também. Eu posso atender a cidade dele, ele atende a minha. A gente não tem desse negócio aqui, não. A gente se ajuda. Inclusive, a gente já pegou cliente junto, ele já te contou isso? Com certeza. A parceria já começou com o contrato. Exatamente. Aliás, também é Então, assim, sensacional, né, Hércules? então, respondendo, resumindo aí, cara, o CLT não atrapalha em nada você adquirir a sua unidade, Kleber. Não atrapalha em nada, eu digo por mim. Só que eu não tô com a minha carteira aqui pra te mostrar que eu ainda tô. Meu crachá tá lá no carro. Então eu ia mostrar. Tô dentro do CLT e tô atuando fortemente na Help, cara. Hércules, Fortemente. inclusive, cara, eu queria até te pedir para tirar o compartilhamento da tela, rapidamente, porque Ah, sim. eu vou te fazer algumas perguntas aqui, eu sei que o pessoal também vai querer fazer, no que diz respeito à questão da sua projeção, né? Desde a sua Uhum. entrada, quando você entra na franquia, você tinha ali, você tem um planejamento estruturado, né? Você fez uma base, Sim, sim, tem uma ideia, uma estratégia de atuar que inclui a transição do CLT para o empreendimento. E a sim. franquia pensei exatamente esse atalho. Então, eu queria perguntar, te pedir, na verdade, fala desse planejamento para o pessoal, para eles entenderem como o Hércules atuou, as etapas e a conclusão delas, inclusive. Cara, eu fiz todo esse planejamento inicial, né? Fiz um cálculo ali, né, de como eu ia estar investindo, o que eu tinha no CLT, o que eu precisava prospectar, né? Para poder ter essa segurança para fazer essa virada de chave, né? Então, baseado nisso, eu comecei a trabalhar, e apresentando a empresa e conversando. E, cara, uma coisa que eu fiz que eu não sentia segurança de fazer isso no passado, alguns clientes que eu atendia e não atendia mais, com essa estrutura que a Help me entregou, eu tive a coragem de ir atrás desses clientes e reacender o relacionamento com eles, né? Me apresentei, falei, cara, ó, tô voltando, tô no mercado novamente, tô com uma nova estrutura de empresa, tá aqui o meu portfólio. Cara, cheguei uniformizado, com crachá da Help, né? Daqui a pouco meu carro já vai estar adesivado, se Deus quiser, né? Já tá quase chegando o ponto de eu adquirir um carrinho para frota, né? Um carrinho que vai ficar dedicado para isso, que eu vou poder adesivar ele e tudo, né? Hoje eu tenho o carro da, Daqui da, a da pouco ele vai família. lançar roupa também, gente. Marca de roupa Help Digital. Depois eu vou mostrar um negocinho, vou compartilhar a tela aqui, eu vou mostrar mais um negocinho pro pessoal que eu E que esqueci de eu não duvido mostrar. nada, Hércules. Opa, vou mostrar um negócio que eles vão gostar. E que faz parte dessa estruturação que a Help entrega, né? Quando a gente fala de estruturação, a gente não fala só de ferramenta e software, fala de tudo que envolve a construção de uma empresa para que ela se torne confiável aos olhos do cliente, né? A maneira que você se apresenta, a sua postura, né? Então, assim, a sua presença digital, a sua presença nas redes sociais, um site, né, onde o cliente pode ir lá e consultar e ver que a sua empresa realmente entrega tudo aquilo que está oferecendo. Então, assim, uma coisa que faz parte dessa estruturação é a identidade visual, né? Que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Mas, e assim, eu consegui fazer esse planejamento, né, o Jefferson, como você disse aí, e, cara, tá tudo dando certo, já tô com receita recorrente, considerável, uma receita considerável, né, que não esperava que fosse chegar a esse ponto, e assim, tá escalando, né, tô com novos clientes aí para poder visitar e é certeza de que vai fechar, não tem como, só um instantinho, pera só eu fechar a porta aqui que a família tá chegando, pera só um pouquinho, vou multar rápido aqui. Enquanto o Hércules volta aí, a gente vai registrando, tá? Ele vai dar uma noção, do investimento, payback, da construção desse planejamento. Então, senhores, já no finalzinho, eu sei que todos têm compromisso, mas eu peço atenção, porque é bem legal, que tá, o Hércules ele vai mostrar como as nossas estatísticas funcionam bem com essa declaração que ele traz na sequência. Fica à vontade, meu irmão. Opa, voltei. Então, assim, eu fiz todo esse planejamento cara, eu não acreditei. E já tive, né, o Jefferson, falei com você, foi o quê? Mês passado, que eu já tive até o retorno do investimento. Então, assim, o que era lá atrás era um medo de estar investindo, né, esse dinheiro, mas com a certeza de que não tinha como dar errado, porque dependia única e exclusivamente de mim, já que o investimento me traria uma bandeja, um pack de soluções de uma estrutura. Eu levei anos para construir e no dia seguinte eu já teria isso nas minhas mãos, então o restante só dependia de mim, né? E, cara, faca no dente, sangue no olho. Fui pra cima com tudo que vocês me entregaram, consumi todo o material ali, entendi a operação, como que é a operação, né? E fui pra cima e, cara, Registra para graças a mim, por Deus. favor, Hércules, te Hã? interrompendo mais uma vez, meu irmão. A gente pegou, só para a gente traçar aqui é, é, um fluxograma, né, dessa sua jornada. Você assina com a gente ali finalzinho de setembro, Isso, início de outubro, treina e começa a operação em novembro. em novembro, Mês passado exatamente. foi abril, então você alcança o payback, é isso, né? Entre novembro e abril. Foi, foi entre novembro e abril que eu consegui recuperar o investimento, entendeu?
Então, assim, isso com a recorrência, porque com os projetos, né, com os projetos avulsos que eu vendi, soluções que eu vendi, né, que inclusive algumas delas foram a porta de entrada para os clientes que eu tenho recorrência hoje, com esses projetos que eu vendi de soluções, né, projetos de TI, né, estruturação, projeto de rede de cabeamento estruturado, Wi-Fi corporativo, solução de firewall, né, a gente tem soluções de firewall para ofertar também esse mercado da cibersegurança. Só com os projetos eu já tinha recuperado o investimento em janeiro, entendeu? Então, Na começando a fazer sua duas contas totalidade. aqui. Nós estamos fazendo uma conta de projetos. A gente vê ali, pessoal, tem inclusive o link dos cases, onde tem vários depoimentos, o Hércules deixa alguns, são valores expressivos, tá? É, Obviamente, eu que com tive. um contrato daquele ali já recupera o investimento na franquia. Mas é interessante a gente trabalhar com essas duas visões, né? Buscar projetos, capitalizar e ter a recorrência que gera estabilidade, previsibilidade e Exatamente. escala. Então, assim, essa virada foi entre novembro e final de março, né? Ali na virada de abril, eu já tinha zerado o jogo e tô aí dentro agora, só crescendo. E com planejamentos que eu tenho conversado muito com o Gerson nos bastidores aí, já tô, inclusive, né, com a virada de chave no final de ano do CLT só para Help, vai acontecer também um evento novo que vai ser a expansão, né? A minha expansão para a segunda unidade, se Deus quiser. Entendeu? Numa cidade próxima daqui, que eu tenho uma referência profissional de muitos anos, que eu morei lá também, tenho alguns clientes nessa região. E nos bastidores aí eu tenho conversado muito com o Jefferson aí e, rapaz, tem coisa boa vindo aí. A expansão, a minha expansão da minha segunda unidade vai ser uma delas. Por isso que agora eu tô nessa correria, já passando o bastão para a garotada que tá entrando, né? A gente no início, você pega ali nesse modelo de estagiário, né? É um modelo econômico muito barato, um custo muito reduzido, que você vai ter um profissional ali, um período do dia à sua disposição, isso alivia um pouco a sobrecarga técnica em cima de você, e você dedica esse tempo para o estratégico, para prospectar. Né? Então, graças a isso, eu já estou já me planejando para daqui a pouco, né, ali mais ou menos ali para setembro, outubro, eu já consegui colocar um líder, né, que ele vai fazer a parte de N2 e N3, que seria a minha parte, e ele vai estar coordenando esses estagiários, né, para poder eu conseguir fazer essa virada de chave e já dar o pontapé de 2027, começando a minha segunda unidade aí. Esse Isso é o roadmap significa que dizer, eu bolei doutora aqui. Vitória Boff, que nós vamos ter comissão para receber. Brincadeira, pessoal. É lógico que a gente está brincando. Amém. Inclusive, tu Ô, conhece rapaz, meu número, né? Sabe eu como é vou que a falar gente um negócio para funciona. vocês. Essa Não comissão que esquece eu que a pago gente com vendeu a prazer, viu? primeira. Claro que a Claro gente que está não, pô, brincando, jamais. claro que tem Se comissão, não é mas, por poxa, vocês, eu não estava realizando tudo isso agora, né? é É legal a gente verdade. tratar dessa forma, né? A gente traz o parceiro para cá. Isso aqui é meio que regra. Dificilmente a gente não tem bons relacionamentos aqui. E a gente vira o parceiro que, olha só, o Hércules está aqui nos ajudando a mostrar a franquia numa deficiência minha, tá, pessoal? Mais à frente a gente pode comentar, mas Eu tô de não tem co-hosting, né? necessidade. Co-hosting. E ao mesmo tempo ainda é o nosso consumidor, o nosso cliente aqui. Fantástico, né? Parabéns, Hércules, pelo Guarda a minha parceiro. unidade Parabéns que para nós, você pelo já parceiro. sabe onde é. Guarda a minha unidade pra Tá mim, hein? Você guardado, sabe onde pode que ter é. certeza. Guarda É pra só mim, hein? sua. Dos 8 que estão participando, dos amigos que estão participando, nenhum deles tá querendo a minha, não, né? Eu A minha espero que nova, não. minha nova unidade, não, né? Acho que Olha, não, rapaz. não temos. Eu espero que não, né? Mas com certeza Mas, vai ser ó, vão ser parceiro. muito, independente de onde seja, eles vão ser muito bem-vindos. E assim, né, o Jefferson, assim como eu tive, eu não, essa, essa, esse acolhimento, né, tanto por parte da equipe da Help, né, vocês, profissionais excelentes aí na parte de suporte comercial, financeiro, né, próprio suporte, marketing, a gente também teve esse acolhimento por parte de outros franqueados, que a gente sempre conversa, né, entre a gente ali, chama nos bastidores, troca uma ideia, na própria reunião, né, na reunião dos franqueados semanal, a gente tem a oportunidade de, né, se falar um pouco mais abertamente ali, ver o que cada um está aplicando de estratégia, o que está dando certo, então assim, a gente ainda tem essa troca de vivência de campo, né, que aqui dentro, mais do que empreendedores, a gente é o que você diz, a gente está na trincheira, a gente é MSP de vivência, a gente vive o que a gente está falando, né? A gente é profissional do dia a dia, aplicando esse conhecimento com essa base, com essa estrutura que a Help entrega para a gente, né? Então, tem isso também, né? Então, assim, podem contar comigo quando, né, vocês decidirem pela aquisição da unidade de vocês, saibam que aqui, se tiver qualquer dúvida, podem me chamar, o Jefferson passa meu contato aí, a gente troca uma bola, troca uma ideia nos bastidores, né? E vão ser muito bem-vindos e pode vir que a gente está de braços abertos esperando Jeff, todo temos mundo unidade em aqui. Recife? Acredito eu que não, né? Não, neste momento não. Não. Temos alguns candidatos ali na grade, mas ninguém assim mais adiantado. No momento está livre. O que tem, que eu já vi para o Nordeste ali, cidades, novas unidades do Nordeste, descontos que chegam a 40% na taxa. Vamos conversar Caramba, com vocês. atrativo, hein? Posso mostrar um negócio rapidamente antes de encerrar aí, que eu Pois não, meu prometi? irmão, fica à vontade. Pode. Que ainda faz parte dessa estruturação aí, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu. Já estão vendo a minha tela? Estamos. Ok. Deixa eu pegar aqui no onboarding aqui. Isso aqui é um pouquinho da estrutura do que entregam pra gente, tá? O onboard, isso tudo tá lá no site. Eu baixei a mesma estrutura que a gente tem lá, eu baixei para poder ficar mais fácil o meu acesso aqui. Às vezes eu não quero usar a internet, às vezes estou com o notebook no carro, quero pegar algum documento, né? Então na parte comercial aqui, a gente tem os modelos de contrato pronto, que são os templates, né? Que, cara, a gente,
quem vier aqui para dentro, isso era uma coisa que eu tinha dificuldade, uma dificuldade enorme em elaborar um contrato, elaborar uma proposta comercial, né? Isso aqui são os que eu baixei, tem outros números modelos lá, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui você tem os modelos de proposta, por exemplo, uma proposta de antivírus. Cara, isso aqui já vem pronto, você só tem que colocar o nome da tua unidade. Eu nunca tive tempo de sentar e preparar uma apresentação, né, nesse nível aqui, para apresentar para um cliente, né? Aqui a gente está falando do Bitdefender Gravity Zone, né? Uma solução de antivírus gerenciado. Então, assim, você tem tudo aqui, ó. Você só tem que colocar o nome da sua unidade, né? Então, tudo isso vem dentro desse pacote de estruturação. Você tem do Help Mail, do Help Backup, da parte de serviços, da proposta comercial, antivírus. Enfim, tem uma infinidade de modelos prontos que você customiza para cada cliente e coloca o nome da tua unidade. É o único trabalho que você tem, o nome do cliente e o nome da unidade. Só isso, porque já vem tudo pronto. E a gente tem a calculadora da produtividade quando a gente fazia em planilha, né, Jefferson? Lembra? Antes era uma planilha, né? A calculadora. Agora é um aplicativo que facilita muito a vida da gente. Mas deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu pegar um negócio Sim, aqui que eu tanto o prometi. aplicativo da calculadora como o de diagnóstico, né, o raio-x, eles Aham. capturam o lead, né? Que o cliente, para receber o relatório, ele tem que deixar o e-mail Tem que bonitinho, deixar tudo, aquilo que eu né? falei, fica registrado na nossa base, né? Exatamente. Isso aqui, ó, é algo importantíssimo, cara, que eu fiquei encantado quando eu vi, né? Aqui é o manual da nossa marca, né? Então, você recebe isso daqui, o logotipo, paleta de cores, para quando você quiser trabalhar um material de marketing, tem aqui a aplicação das mídias, né? Como que você aplica a marca, o manual para o designer que for trabalhar para você, mas deixando de novo claro, a gente tem isso dentro do nosso marketing, tá? Você só tem que mandar o que você quer, eles preparam, mandam para você, aprovou, bota para rodar, tá? Mas se você quiser entregar para um outro designer conhecido seu, aqui tem o manual. Isso aqui que eu achei, cara, bacana demais, ó. Isso aqui é importantíssimo, a sua assinatura de e-mail, né? Não sei se está dando para o pessoal ver aí. Isso aqui é o avatar das redes Assim. sociais, ou seja, já recebe tudo isso pronto, cartão de visita. Eu tenho esse cartão de visita, tá? Agora, o que eu acho mais bacana, crachá, você tem que ter essa apresentação profissional quando você vai. Cara, quando eu vou em evento, vou em feiras, né, exposições, eu vou caracterizado, né? É o crachá, é o cartão de visita no bolso, né? É a rede social ali, o link para mandar para o cliente. Isso aqui, muito em breve, estará sendo realizado, viu, Jefferson? Isso daqui é o que mais eu estou trabalhando para ter, essa parte aqui, o meu carro adesivado. Já Carro plotado, próprio, hein? Que né? máquina Já que fica. plotado, exatamente. Isso aqui é a ideia, né, do escritório, que logo logo eu vou colocar o meu fundo de papel de parede aqui na própria parede, né? E a apresentação, né? O uniforme, isso aqui também é importantíssimo, né? Como você se apresenta para o cliente. Eu não vou chegar lá com uma camisa de malha, uma camisa, né? Botão Viu? tudo, Ele tem né? marca de Aberto. roupa. Ô, Hércules, sabe o que que Falei que tinha aconteceu marca de roupa? recentemente? Deixa eu te contar uma Viu história de só? um amigo meu que está ali na sala, que pode comprovar. Hã? Era um policial. Ele foi e abordou esse meu amigo sem uniforme. O que que aconteceu com ele? Eita, Ele apanhou, coitado. tá vendo? Aí, ó. Aqui a gente tem tudo, cara. Não tem como não começar, entendeu? Recebi tudo isso aqui. Isso aqui veio da Help pra mim, não foi eu que fiz, não, tá? Isso aqui é a parte da identidade visual, né? A caracterização, né? Aí tem o material de divulgação, né? Que são a parte de panfletagem, os flyers, né? Os modelos aqui, né? Um exemplo dos modelos que a gente pode distribuir. A parte dos cards para as redes sociais, né? E os brindes, se você quiser dar brinde, já fiz 3 canecas dessa, tá? Já distribuí canecas dessa daqui, já mandei fazer e já distribuí no final do ano para alguns clientes meus. Isso aqui, esse cara, não tem como o cliente não lembrar de você, seja uma caneta, seja uma agenda, né? Então, assim, o mais importante para mim foi isso daqui, ó. Isso daqui para mim foi o mais importante, Jefferson, que é a marca de roupa, como disse a doutora Trabalho Bob aí, que puro, eu né? gostei bastante. Isso aqui para mim foi o mais importante, né? Você ter um uniforme, você chegar onde você anda, cara, isso chama atenção, as pessoas olham que Sim, empresa que você está representando, né? A pessoa te aborda, você já tira do bolso um cartão de visita, com certeza. né? Então, assim, quando eu estava sozinho, eu não tinha nada disso. Não tinha nada disso, né? Eu Você só já tive pensou acesso a tudo pensar isso. tudo isso? Hein? E você Rapaz, é o que eu tô te pensar, colocar em falando. prática, investir, Além de você dar suporte, né? Resolver problemas, você ainda tem que pensar nisso. Eu não nunca pensar consegui, cara. nisso. Nunca consegui. Isso aqui já veio tudo pronto pra mim, né? Então, assim, isso aqui pra mim foi o ponto-chave, né? Falei, cara, finalmente eu vou me apresentar como uma empresa, né? Porque até então, eu era só um profissional que chegava e era visto como um menino da informática, né? Passei a É, ser Hércules da Help Digital, Volta o Redonda, seu né? Que é a minha. concorrente, ele é o sobrinho da tia Lourdes da esquina, né? Se você não tiver vendo. Cara, fazer em qualquer Exatamente, é área, isso qualquer aí. área. É isso aí, é o meu sobrinho, filho do amigo de não sei quem, né? Né? Desse jeito, entendeu? Pessoal, E é isso. perguntas, fiquem à vontade aí, aproveitem o Hércules. Vamos lá, Rogério, o que que você achou do nosso modelo de negócio? Consegue falar com a gente? Sim, sim. Eu tô apoiando um pouco do tablet aqui, porque eu configurei ele para participar. Show de Eu bola, achei muito então. interessante, cara. Eu também eu trabalho hoje, né? Hoje eu sou servidor público, eu sou concursado na área de TI, né? Numa prefeitura, 10 anos. Mas estou nessa situação, assim, de procurar alguma coisa para seguir o caminho longe de bater ponto, né? Isso aí. O E Rogério, né? isso. Rogério. Ô, Jefferson, ele sabe que dentro da rede a gente tem franqueados que são concursados de prefeitura, de tribunais de Sim, justiça e tudo mais? sim, sim. Inclusive Pois é. destaques na rede aí, né? Exatamente. Então, assim, rapaz, isso aí não atrapalha em nada. Vou dizer pra você com toda certeza que dá pra levar em paralelo.
até você decidir virar a Assim, chave. eu ia até fazer uma pergunta no que você falou, assim, é Cara, uma questão quando você perdão, pega. Rogério, o último foi o Leonardo, inclusive, Ministério Público em Tocantins. Falou contigo, Paulo. Exatamente. É isso mesmo. Funcionário público. É só assim a questão da. Porque a gente vai estar trabalhando com suporte ali, né? A questão de atendimento de alguma emergência que pode aparecer do cliente, né? Das máquinas, né? Do suporte direto ali mesmo, né? Uhum. É a questão de você encaixar o seu horário de trabalho com esse suporte ali local, né? Ô, Rogério, eu vou falar para você. Hoje em dia, né, o mercado ele evoluiu bastante. Você já ouviu falar em outsourcing? Outsourcing é a Sim. terceirização, né? Cara, hoje você tem a capacidade de atender qualquer localidade do Brasil. Basta você ter algum contato, por exemplo, você não precisa ir pessoalmente no seu cliente, você tem um cliente de contrato, né? Você está ali acompanhando ele pela ferramenta, nas horas vagas ali dentro, né, no seu horário de almoço, você abre o notebook, dá uma olhadinha como é que está ali o panorama do cliente, vê se está tudo certo, se não tem nenhum alerta que você já tenha que estar atuando, ou se programar para chegar em casa e já atuar, né? E, cara, geralmente eu faço isso com um cliente meu, quando eu não consigo atuar durante o dia. Cara, tem como deixar o PC ligado para mim? Eu vi aqui, chegou um alerta crítico para mim, eu preciso fazer uma atuação na sua máquina antes que o problema aconteça, para você ver. Cara, só através do RMM, de uma ferramenta de gerenciamento remoto e monitoramento, você consegue atuar de forma proativa. Ou seja, eu é que liguei para o cliente, ele nem sabia o que estava acontecendo com a máquina dele, né? Mas eu só consegui ter essa capacidade graças ao Ninja. Ninja One, que é a nossa ferramenta de RMM, né? Cara, ele se assustou, mas como assim, Alex? Não tô com máquina nenhuma parada, não. Não, você não tá tudo bem, você não tá com a máquina parada. É que chegou um alerta para mim aqui que o espaço em disco, né, da máquina do financeiro, ele tá com capacidade só de 20% de espaço livre e eu preciso atuar e fazer ali, rodar um script de limpeza, né, arquivos temporários e tal, fazer alguns backups, já deixar tudo pronto e tal. E o problema não vai nem acontecer. Ele, caramba, cara, eu não sabia. Como é que você sabe disso? Alguém te ligou? Eu falei, não, não. Aqui é minha ferramenta e outra, tá? Você consegue gerar relatórios mensais para os seus clientes e provar tudo que foi feito. Cara, aquelas ligaçõezinhas que um funcionário te liga, é o cara da recepção, é a menina do financeiro, é do administrativo, te liga com aqueles probleminhas bobos, você vai e atende pelo WhatsApp mesmo, faz uma conexão via TeamViewer. Cara, aonde que está a evidência de que você trabalhou para o seu cliente? Não tem. Né? Quando você atua dentro de uma ferramenta, você tem a capacidade de gerar relatório mensal e apresentar para o cliente, né? Da mesma forma que ele nem sabia que tinha um problema na máquina, sendo que a máquina, aos olhos dele, estava funcionando, mas aos meus olhos tinha um alerta que exigiu a minha atenção e eu atuei antes que o problema acontecesse. Além dele não saber, como que ele vai saber que eu atuei? Quem que vai provar, né? Óbvio, a gente tem a ferramenta de ticket, né, que está sendo desenvolvida, né, Jefferson? A gente tem a Help está desenvolvendo a solução de ticket. Eu uso ainda uma de terceiros, mas assim que a da Help estiver pronto, óbvio que eu vou cair para dentro da Help, né, da ferramenta da Help, que fica um ecossistema unificado, né, muito mais fácil de você gerenciar. Mas eu fico sabendo pelo ticket que é aberto, né, do usuário. Mas como é que eu provo para o cliente que eu trabalhei para ele, para fazer, para ele, para demonstrar valor para ele daquilo que ele está me pagando mensalmente através dos relatórios, tá aqui, ó. Tantos chamados atendidos no mês, foram aplicadas atualizações de segurança, foi feito o backup, foi feito liberação de espaço em disco que estava quase acabando, a sua máquina que estava aquecendo foi trocado o cooler porque chegou o alerta para mim de temperatura, né? Uma máquina que estava apresentando muita lentidão alertou para mim na ferramenta, a gente fez um upgrade de memória. Então, assim, você tem como provar para ele que você fez. E isso é valor agregado. O cliente percebe o valor, né, daquilo que ele contratou, porque você consegue demonstrar o valor para ele, né, através de relatórios. Né? Porque é o que eu te falei, teve cliente meu, pô, você não vem mais aqui tomar um café, por quê? Porque eu tô atuando de forma remota. Então, assim, de vez em quando também é bom você sair da cadeira e ir lá fazer uma visitinha, vamos tomar um café, pro cara te ver ali, porque o cara passa a não te ver mais, né? Porque 80% do tempo você vai atuar de forma remota, né? Os outros 20% você só vai atuar de forma presencial, se for uma implantação, né? Se for um projeto, uma implantação, ou se for um problema crítico que não tem como resolver remoto, né? Então você tem que ir presencial. Então, é o que você falou, no horário comercial, para atender esse presencial, cara, você vai, eu fiz aqui, eu vou falar o que eu fiz para mim, tá? Eu peguei o contato de várias lojas de informática da região e de vários profissionais freelancer, né, de campo, e tenho o contato deles no meu WhatsApp. Quando tem um atendimento crítico que eu não posso ir, quem tem que ir num horário específico que não está dentro da minha janela, eu faço um contato prévio com esse profissional freelancer, oferto para ele um valor, né, de um atendimento de 2, 3 horas, né, dou uma previsão para ele de receita que ele vai ter naquele atendimento ali, avulso, né, passo toda a instrução para ele de tudo que vai ser feito, o cara vai para o local, ele é meu braço e minhas mãos, né? E eu gerenciando esse braço e mãos remotamente, e ele lá no local fazendo aquilo que eu tô delegando. Então, assim, não é difícil, cara, não é difícil. Tudo é organização e planejamento, entendeu? Então, eu tenho aqui uma planilha aqui, cara, tem dezenas e dezenas de freelancers em diversas cidades aqui da região. Se eu precisar atuar presencial, são esses caras que vão atuar para mim, eu pago para eles aquele atendimento ali. Cara, isso você recupera muito fácil na receita recorrente. Então, assim, você tem que ter esse planejamento. Não é difícil, tá? Dentro do seu horário do CLT, você fazer um atendimento presencial através de um prestador de serviço freelancer. Totalmente possível. Eu trabalhei nesse modelo por muitos anos, tá? Eu atendia para diversas empresas do Brasil inteiro, aqui dentro da minha região. Eles me acionavam, passavam uma demanda pontual, eu ia lá, fazia o atendimento, o cliente faturou para ele, ele me pagava na semana seguinte. Entendeu? Então tudo, cara, é possível. Não tem como não ter sucesso se você tiver um mínimo de planejamento e óbvio, né? Colocar toda a sua energia ali e fazer o negócio acontecer. Se organizar de verdade, né? Como o Hércules bem ponderou ali, fazer valer o investimento, né? Qualquer investimento que você Com faça, certeza. ele requer uma atenção, requer um foco, e nesse caso chega a ser prazeroso, né? Vai fazer algo. Já, cara, eu gosto demais, cara, gosto demais.
É isso aí. Show de bola, cara. Porque assim, porque a minha realidade provavelmente pode ser diferente dos outros, porque eu sou de uma cidade bem pequena, entendeu? Aqui são cidades próximas, é interior do Espírito Santo. Então são cidades Uhum, com população pequena. Só que assim, na cidade que eu moro e na cidade vizinha principalmente, essa parte desse serviço, ele é bem fraco, uhum. entendeu? Só que assim, para investir nisso, eu queria já investir, já chegar com essa estrutura que você apresentou, entendeu? Eu tenho uma experiência da parte técnica e tal, Isso. mas se eu fosse abrir um negócio, eu já queria chegar com algo bem estruturado, bacana, porque é algo que não tem por aqui. As empresas que têm aqui um pouco maiores, elas pegam também empresas para prestar o serviço de longe. Então, Uhum. assim, a minha cidade mesmo é 11 mil habitantes, a cidade vizinha é 17, aí tem uma outra cidade um pouco mais longe, em torno de 40 mil habitantes, que é uma cidade, assim, de um comércio muito forte. E, assim, eu tentaria abranger essa região, entendeu? Aí eu não sei, assim, vim acompanhar para ver se valeria a pena esse investimento dentro desse contexto que eu estou aqui, né? É, o, Kleber, só para. Eu quero passar a palavra para você, viu, Hercules, falar sobre isso, que eu sei que você tem bastante conhecimento sobre o tema. Mas só para trazer alguns pontos para o Kleber, a gente tem vários franqueados em cidades aí até 30 mil habitantes. Um deles é o Wellington, que até abriu a segunda unidade também, Alto Araguaia, né? E a segunda Altaraguaia. unidade, cidade de 30 mil habitantes. Tem vários, a verdade é essa. Mas você pode, a gente estuda, tá? A gente estuda junto à sua região, mandar dados para você analisar. Você vai fazer uma adesão muito bem estudada, tá bom, Kleber? Esses dados a gente traz para você. E o Hércules, Opa. Então, é o Rogério ou é o Kleber que falou? Rogério. Então, Rogério, cara, tamanho de cidade é o que eu falei para você. Isso aí hoje não é mais impedimento, tá? Ferramenta tem para suporte remoto, é o que eu falei. Você estruturando bem isso daí direitinho, cara, se dedicando aí e organizando tudo bem organizado, não tem como não escalar, entendeu? Não tem como. Acho que no seu caso vai ser até mais fácil delegar do que no meu, porque o meu já é uma cidade um pouco maior, né? E muita coisa eu tive que ir à frente, tomar a frente ali e tudo, mas graças a Deus já conseguia organizar aqui, já estou conseguindo delegar um pouco já, né? Mas no seu caso acho que é um pouco mais fácil você fazer esse tipo de parceria, né, de freelancer, né? Tem muitos profissionais no mercado que fazem atendimento avulso, né, para esses casos. E outra, né, vai depender muito também do segmento que você resolver atuar. Você tem uma cadeia enorme na economia, cara. Você pode atuar no meio jurídico, escritórios de advocacia, clínicas odontológicas, clínica de laboratório médico, escolas, né? Educação, saúde, cara. É um mercado gigante, independente do tamanho da sua cidade. Você tem escolas, você tem comércio, você tem padaria, você tem supermercado. Cara, pensa num supermercado, no mínimo tem 10 PDV. Isso na frente de loja. Você pega a retaguarda, deve ter uns 3 ou 4 micro no administrativo, deve ter uns 3 no financeiro, deve ter uns 2 servidores, tem a internet que você pode vender uma redundância, um link de redundância, botar um firewall. Cara, dentro da sua cidade pode ter certeza que tem muita coisa para você trabalhar e que você não está vendo. Entendeu? E que a Help te entrega tudo isso através do Big Data que a gente gera mensalmente, né, o Jefferson? Das empresas dentro da tua região, da região que você escolher. Você vai ter esse Big Data, você vai ter uma noção, né? Cara, eu comecei com coisas simples, cara, vendendo serviço de e-mail profissional para pequenos negócios. Pensa na quantidade de pequenos negócios dentro da tua cidade que está usando um e-mail arroba Gmail, um arroba Hotmail, arroba Globo.com, o cara não tem nenhum e-mail do próprio negócio dele. Cara, é um serviço muito barato para você ofertar e é a porta de entrada para um contrato de recorrência depois, para outros serviços, entendeu? Então, cara, tem um mercado gigante aí dentro da sua cidade com 11 mil habitantes, pode ter certeza, cara. Olha com outros olhos, um olhar mais macro aí, entendeu? Que eu tenho certeza que só dentro da sua cidade você já consegue começar a atuar assim com sucesso e vai escalando para as cidades vizinhas, viu? essa questão da atuação, a gente tem franqueado, que tem cliente na própria cidade, no estado vizinho, fora do Brasil. Isso é bem tranquilo, mas a gente gosta de estudar a viabilidade da região, a cultura, né? Entender realmente Sim, se é sim, algo, porque senão não adianta também receber investimento do parceiro e não poder dar a retribuição, né? exatamente. Pessoal, Show de bola. Obrigado aí, cara. Valeu aí pelas explicações aí. maravilha, Rogério. Nós que agradecemos sua Opa, foi um atenção e seu prazer. tempo aí, tá? Pedro, quer fazer alguma pergunta aí? Já disse ali que não tem dúvidas, mas se quiser responder no chat também, então eu quero saber se está fazendo sentido para você, assim como o Jetson. Jetson, está fazendo sentido para você, meu irmão? Se não conseguir falar, não tem problema, tá? A gente vai dar sequência ali. Kleber, ele Opa, abriu ali. Vai lá, meu irmão. Seja bem-vindo, Jetson. O que você achou do nosso modelo de negócio? obrigadão. As dúvidas que eu tinha foram sendo solucionadas durante a apresentação aí do amigo Hércules aí. Opa, E agora é só cair para dentro do restante das coisas aí para a gente poder. É igual você falou, minha cidade também aqui tem em torno de 60 mil habitantes. Então, eu preciso estudar o que eu posso oferecer, o que eu posso fazer, porque a área de TI aqui na minha região, o pessoal não leva tanto a sério, né? Isso aí é facinho de fazer, você faz em 2 minutinhos, 3 minutinhos, aquelas coisas, né? Enfim, e tirando mais algumas dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas que a gente tem, para poder ver se realmente
fazia sentido, eu vi que faz sentido a gente investir na marca aí, né? Agora a gente precisa ver só ajustar algumas coisas, mas não tem mais dúvida, não. Show Muito de bola. obrigado pela Show de bola, apresentação. Gretson. Gratidão pela sua presença, assim como do Pedro, do Kleber também, que já se manifestou no chat ali, faz sentido também a gente seguir. A partir daqui, a doutora Boff e a nossa querida Vitória vai continuar interagindo com os senhores, tá? Na sequência, eu também. Ó, e a gente vai, dentro da necessidade, cada um fazendo esse direcionamento aí para trazer as informações e direcionar os estudos e um plano de adesão que é muito bonito, né, Hércules? O plano de adesão. Pô, bacana demais, Pode rapaz. ver, né? É a Você parte tem... melhor, né? A Querido gente é que a gente Pelo menos pra mim gosta. foi a que eu mais gostei, foi a que eu mais gostei. Não é só tu, Hércules. Foi só na hora que eu tive na mão ali que eu tive a certeza de que era meu mesmo, agora é meu. Ninguém pega. É isso aí, meu irmão. Querido Hércules, seu encerramento aí, sua mensagem para os nossos participantes, fica à vontade. Rapaz, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar demonstrando um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, né? Aqui não tem encenação, não tem firula, né? Aqui a gente é MSP de vivência, né? A gente fala aquilo que a gente vive, né? O dia a dia da operação mesmo. Óbvio, né? Tem os tropeços, tem aquele, né, aqueles momentos difíceis ali que a gente se descabela um pouquinho, né? Eu sou prova disso, mas, cara, com um pouquinho de foco ali, de parar, respirar e, né? Você vê que não tem capacidade de ir sozinho, cara, pega o telefone, fala com a Help, fala com o Fernando, fala com o Jefferson Tavares lá, fala com o William Mendes, cara, esse pessoal tá super disponível para auxiliar a gente naquilo que a gente precisar, né? E, inclusive, outro dia, né, um case que eu faço questão de demonstrar, qualquer outra empresa que você entra, né, que você ingressa, dificilmente você vai ter acesso ao fundador, ao CEO, ao presidente da empresa, né? Esses dias, depois de uma reunião que nós tivemos, eu tive um problema, né, estava fazendo a prospecção de um cliente de um supermercado, inclusive, e o cara, bem na hora, o meu link do negócio quebrou, não sei se foi do meu celular, foi alguma coisa, e não estava chegando para mim os dados do cliente, cara, isso eu falei na reunião, cara, quando foi 9 e tantas, de quase 10 horas, o Fernando, né, o nosso fundador, me ligou, me mandou uma mensagem: na reunião você falou que teve um probleminha e tudo, não conseguiu, vai ter que remarcar com o cliente. Cara, vamos resolver isso agora. Ele ficou comigo até às 11 da noite resolvendo aquilo, né? Então, assim, ele não tinha nenhuma obrigação, poderia ter deixado pro dia seguinte, mas ele fez questão de me acolher, me dar aquela solução para poder eu ir para cima do cliente no dia seguinte com tudo funcionando. Mas foi uma falha da minha parte, tá? Não foi uma falha da ferramenta, não. Foi um erro de operação meu ali, que o negócio foi errado, o link foi errado. Eu gerei o link errado com o encurtador de URL lá. E, enfim, ele me ajudou. E o último episódio foi na Sexta-feira Santa. Eu tinha que fazer um onboard de um cliente novo para dentro do contrato, precisava cadastrar ele na ferramenta. E eu lembro que era coisa de 7, 8 horas da noite, na Sexta-feira Santa, um feriado. Chamei o William, né, que é o nosso suporte, que fez essa integração. Cara, ele me respondeu na hora. Quando foi, falei: eu tô na rua agora, mas assim que eu chegar em casa, eu vou resolver isso para você hoje ainda. Cara, era quase meia-noite, ele me mandou uma mensagem: o cadastro do seu novo cliente já está pronto, pode fazer um onboard no cliente. Cara, eu fui no meu painel, já estava lá pronto. Quer dizer, numa sexta-feira, quase meia-noite, o cara estava na rua se divertindo, chegou em casa, em vez de descansar, ele me deu essa atenção. Então, assim, são coisas que não têm valor, sabe? A hora que você mais precisou e tinha alguém ali para te amparar, né? Isso é o mais legal, o mais bacana da rede, né? Você ter esse acolhimento, essa rede de apoio verdadeira, né? Esse linkzinho que a gente tá vendo atrás da sua foto aí, né, ô Jefferson? Cada pontinho desse, uma linha interligando, é um franqueado em algum lugar e algum suporte dentro da rede que está ali para amparar e para acolher a gente e conectar os pontos, né? E é isso. Então, assim, se tem dúvida, cara, acho que com relação a tudo que a Help entrega, eu acho que um pouco do que eu apresentei aqui já é bastante para eliminar essa dúvida. E o restante agora é a conversa que eu deixo com o meu amigo Jefferson e a Vitória aí, que essa parte já é mais com eles, né? O que que é entrega, o que que não é, enfim. Parte técnica, solução, portfólio, acho que espero ter atendido vocês, tirado todas as dúvidas de vocês. E estou aqui, se precisar de alguma coisa, quiser bater um papo, né? Quiser ligar num outro momento, falar diretamente comigo, podem ficar à vontade, falem com o Jefferson, com a Vitória aí, a gente agenda e a gente troca uma ideia por fora dos bastidores também. E é isso, me coloco à disposição e vão ser muito bem-vindos aqueles que decidirem entrar para dentro da rede e cair para dentro da rede. Pode vir que a gente está de braços abertos para esperar vocês aqui. Show de bola. Isso que é parceria, né, doutora Boff? Querida Vitória, se despeça do pessoal aí, vamos encerrar. Com certeza, gente. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Hércules, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ainda tá Opa, anotado meu pão de queijo. Já vai ô, fazer esse tempo de rede, mas tudo certo. não, tô te Abordarei todos devendo. vocês amanhã para enviar o Pagarei. material de apoio. Quem quiser um estudo de viabilidade técnica, um estudo de viabilidade regional, um plano de adesão, vai estar aí o Jefferson à disposição para enviar. De todo modo, estarei enviando o material para vocês analisarem, contrato, todas essas ferramentas, enfim. Tudo aí que é necessário para uma análise. A gente fica sempre à disposição, não tem hora, não tem dia. A gente está aqui 24 horas, 7 dias da semana. Então, sintam-se à vontade sempre para tirar suas dúvidas. É justamente para isso que a gente está aqui, tá bom? Muito obrigada e uma Uma excelente última noite a coisa. todos. Uma última coisa, ela falou do estudo de viabilidade. Pessoal, peçam, porque principalmente vocês que manifestaram a dúvida em relação ao tamanho por estarem numa cidade pequena, cara, peçam esse estudo de viabilidade para a doutora Boff, que vai cair o queixo quando vocês verem o tamanho do mercado que vocês têm dentro da região de vocês. Esse estudo de viabilidade, ele abre demais a visão da gente, tá? Vocês vão ter uma outra visão depois do estudo que ela vai mandar para vocês. Vão enxergar coisas que vocês nunca imaginaram dentro da cidade de vocês, seja 11 mil, seja 30 mil, seja 100 mil habitantes, viu? Eu fiquei Cada cidade impressionado ela tem um com a respectivo característica, né? mercado.
Sim, tem uma característica de mercado, então a gente explora exatamente aí. A gente demonstra para vocês qual mercado aí tem potenciais, quais mercados estão em desenvolvimento e tem onde explorar. E, gente, não importa a cidade, não importa o tamanho. Lembrando que a Help Digital, aí, como o Hércules falou, a gente está em vários pontos gerando conexões. Então, vocês podem captar clientes tanto da cidade de vocês quanto do Brasil, fora aí do Brasil. Então, isso a gente nunca limita, né? Isso